Gente, são mais de 10 da noite e eu tive um devaneio. Eu decidi que essa semana eu quero fazer várias coisas assim que eu não tenho coragem. Não é coragem, mas coisas ou que eu evito fazer ou que, sei lá, sair da minha zona de conforto no geral. E a primeira coisa é aprender a falar mais com a câmera, porque eu me sinto... Ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Então acho que esse é um bom começo. Bom, na minha primeira atividade, entre aspas, vocês vão ver algumas imagens do meu vídeo anterior. E por que isso? Porque sim, eu fui lá e eu desenhei em público, mas eu também acabei me dando um desafio. E que desafio foi esse? Ficar sem fone de ouvido. E aí você pensa, nossa, patético, só porque ficou sem música saiu da sua zona de conforto. Mas não é por conta disso. E sim porque toda vez que eu vou gravar alguma coisa fora de casa, eu sinto como se as pessoas estivessem me julgando, assim, horrores. Então muitas vezes eu acabo usando fone de ouvido como um escudo, porque se eu não escuto as pessoas me julgando, não pode me ofender, porque assim, que os olhos não veem, o coração não sente. Então assim, eu fui gravar esse vídeo sem fone de ouvido e pra mim isso foi uma decisão muito corajosa. E adivinha só, ninguém poderia se importar menos. Concluindo que vocês já sabem que esse julgamento ele tava simplesmente dentro da minha cabeça e não do lado de fora. E honestamente foi bem legal desenhar com esse som ambiente, inclusive quero repetir outras vezes. Inclusive deixa eu só fazer um corte e botar um assunto aleatório aqui pra seguidora de Portugal que me perguntou se era pastel de nata. Sim, era pastel de nata, inclusive levei pra casa. Cara, eu acho que nem em 1 milhão de anos vocês vão acertar qual que é a sarna que eu achei pra me coçar agora, nesse rolê de fazendo coisas que eu nunca fiz ou blá 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 blá, sabe? Eu decidi que eu vou fazer um pudim. Se alguém verdadeiramente pensou que era isso que eu ia fazer em primeiro lugar, parabéns. Você realmente tá morando aqui dentro, porque nem eu sabia que era isso que eu ia tentar fazer. Mas eu acho que já tem uns 2 anos que eu estou falando, vou fazer um pudim e não faço um pudim. Sim, eu acho que esse desafio também vai ter muito a ver sobre fazer coisas, porque eu tenho esse problema de eu prometo as coisas pra mim mesma e eu não faço. Então, será que eu posso mudar o tema do vídeo agora? Não sei. Mas é isso, eu prometo as coisas pra mim mesma e eu não cumpro. Então esse vídeo é sobre me desafiar a fazer coisas fora da minha zona de conforto, e isso inclui fazer as coisas que eu realmente combinei comigo mesma e que eu nunca faço. E a outra tarefa do dia é beber pelo menos 3 litros de água. Por quê? Porque eu sou uma porcaria bebendo água. Então, eu preciso beber água, então isso é uma das minhas metas de hoje, beber mais de 3 litros. Gente, eu tenho essa forma e essa forma. Qual vocês acham que eu devo usar? Eu tô tentada. Eu acho que essa aqui vai ficar mais com cara de pudim, né? Bom, gente, pra minha próxima tarefa de hoje, lembra que eu falei que eu tenho um sério problema com prometer as coisas pra mim mesma e não cumprir? Então, eu também tenho um problema de eu compro livros e não leio. Então, uma meta pra essa semana é ler algum livro que eu comprei, mas não li. E eu vou tentar ler esse aqui, que é Amanhecer na Colheita. E vamos lá, espero conseguir dar um feedback positivo pra vocês em algum pedaço desse vídeo. Ó, gente, hora da verdade. Chegou a hora de desenformar o pudim. Essa tá a carinha dele, gente. O que vocês acham? Será que ficou bom? Eu confesso que eu tô com medinho. Tá. Será que eu boto ele na boca do fogão? Pra tentar dar uma esquentadinha? Você acha? É. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá. Vamos lá. Vai, pudim. Peraí. Ouço barulhos. Será? Será que deu certo? Não, peraí. Peraí, por favor. Vocês vão ver primeiro que eu. Ah, moleque, ó. Peraí, deixa eu pegar a colher e tirar a calda da panela. Eu errei a consistência da calda, mas ó o pudim. Ignora minha louça ali na pia. Ah, ficou bonitinho. Não tá com tanto furinho quanto eu achei que fosse estar. Gente, acabei de chegar do trabalho e eu vou confessar pra vocês, hoje eu não fiz nada de diferente. Então, eu fiquei meio decepcionada até comigo mesma, porque eu não consegui pensar em nada pra fazer que fosse, uau, sair da minha zona de conforto. Então eu decidi só simplesmente gravar esse take, porque, querendo ou não, é uma das coisas que eu tenho dificuldade. Então,
A few moments later. Gente, tô cogitando fazer caquinha. Não tem nada a ver com o tema desse vídeo, mas eu achei que seria justo. Eu vou dar 5 segundos pra vocês tentarem adivinhar o que eu tô cogitando fazer. Será que com isso aqui a gente pode realmente dar o laudo de que sim, surtei completamente de vez? Talvez. E em minha defesa, eu não saí, meu Deus, fui lá e comprei a tinta só pra esse vídeo. Não, na verdade, eu tinha comprado ela uns 3, 4 meses atrás e ela tava na bancada do meu banheiro desde então, mas eu nunca tinha tido coragem de ir lá e realmente pintar meu cabelo sozinha. Gente, a cagada tá feita. Agora é esperar pra ver se ficou muito ruim ou se ficou ruim ou se vai que ficou bom. Nossa, tá. Talvez sair com esse decote já seja um desafio. Tá me filmando, eu achei que tava só batendo foto. Gente, é o seguinte, hoje eu acordei com vontade de quebrar um medo que ele é mais, assim, significativo, se bem que eu não sei. Mas, assim, ou eu vou dirigir até outra cidade, porque sim, eu tenho medo de dirigir até outra cidade, não me pergunte por que ele é um medo irracional, mas eu tenho. Ou eu quero fazer alguma coisa por conta do meu medo de altura. Qual vai ser a opção? Não sei, vai ter que continuar assistindo aí pra descobrir, porque sinceramente acho que nem eu sei. A few moments later. Eu peidei na farofa. Eu não tive coragem de fazer o que eu falei que eu ia fazer. E assim, tá tudo bem, às vezes acontece. Eu dirigi até outra cidade. Mas eu não dirigi até a cidade que eu tava planejando. Então assim, a gente conta como um meio ponto, não sei. Valeu o esforço. Assim, eu dirigi pra outro estado. Só que eu dirigi, sei lá, 30 quilômetros. E o meu plano inicial era dirigir um centro e tralalá. Então assim, valeu o esforço e eu quero muito mostrar pra vocês como é aqui, porque é um lugar muito bonito. Agora eu enlouqueci de vez. Sabe o que eu tava pra fazer? A gerência, assim, enlouqueceu. Vocês estão vendo esse setup? Vocês estão vendo que tem um copo de água? Já sabe o que tá vindo? Eu decidi que eu vou pintar com aquarela. Pra quem não sabe, eu odeio aquarela. Aquarela me odeia. Mas é o meu relacionamento tóxico. Então eu sempre acabo voltando pra ela, falando assim, não é possível que eu não consiga pintar com você. Então, lá vamos nós de novo. E bom, agora chegou o momento que 90% de vocês esperavam, que era o que vocês queriam ver de verdade. Se você pular o vídeo todo e só ver essa parte, tá tudo bem também? Como é que você tá? Enfim, eu e a aquarela, como é que eu posso começar a explicar essa relação? Eu confesso que, sei lá pra 2017, 2018, eu gostava muito de pintar com aquarela. Mas isso foi antes de eu descobrir que existiam outros materiais que eu gostaria, assim, muito mais. Porque eu acho que pra pintar com aquarela me falta um negócio muito importante, que é paciência. Porque vocês vão assistir esse processo e vocês vão ver que eu tava indo muito bem. E que, assim, 90% dos erros que eu cometo foi porque eu fiquei sem paciência nenhuma de esperar ou o papel secar ou de alguma coisa desse tipo. Acabei me exaltando um pouquinho, gente. Desculpa por gritar na orelha de vocês. E não que eu não tenha paciência pra construir camada de cores, etc. Mas com aquarela demora muito, gente. Me dá um desespero.
E eu acho que eu já falei aqui outras vezes sobre a minha dificuldade de passar pelo estágio feio do desenho. E eu acho que na aquarela, essa é uma dificuldade que ela triplica, assim, trocentas 1.499 vezes. Isso pode ser também porque eu uso a aquarela mais furrequinha iniciante da Pentel, pode ser também, mas... E não é por falta de tentar outras tintas melhores, porque eu já testei aquarelas de amigas, que aí sim são de marcas muito boas. Mas mesmo assim, ainda não teve aquele je ne sais quoi, sabe? Aquele... O tchan, não é o meu tchan. Então, é isso. E eu tô até vendo vocês falarem no comentário, nossa, mas a pintura tá tão bonita. E aqui é que tá o ponto, entendeu? Não é que eu não sei pintar com aquarela, eu minimamente sei o que eu tô fazendo. Eu só não gosto. E eu não sei por que eu achei que dessa vez ia ser diferente. Acho que eu tava nessa vibe de não, dessa vez eu vou gostar. Eu tô saindo da minha zona de conforto, você vai ver. Eu vou gostar de pintar com aquarela. O que, sinceramente, foi uma escolha burra. Mas, todavia, porém, contudo, eu acho que isso me ensinou uma lição de lembrar que eu também posso ter limites. E que, olha só, atenção pra essa frase, tá tudo bem não gostar de alguma coisa. Não gostar de alguma coisa não vai te fazer uma pessoa pior. E assim, eu sei que parece um papo de coach, assim, mas... não, é a verdade, sabe? Fazer o quê? Eu digo isso porque eu me sinto, assim, num paradoxo. Porque eu odeio esses papos de coach, essas coisas. Eu sempre fico tipo, ai, que papo torto do cara. Mas também, muitas vezes, eu sinto essa necessidade de inspirar a progressão. E, meu Deus, essa frase em português ficou esquisitíssima. Mas, enfim, né? É isso que vocês têm pra hoje. Ok, tô na metade do processo e sabe qual tá sendo a pior parte? Esperar secar pra eu poder passar o lápis de cor. Minha ansiedade realmente não concebe aquarela. Então é isso, sabe? Hoje eu acho que ele foi um dia de mais falhas do que acertos. Mas, assim, não é que o desenho tá ruim. Olha só, obviamente eu fiz várias cagadas enquanto eu estava fazendo. Mas, como diria meu flatmate, eu tô fazendo a moda caralho, porque eu não sei o que eu tô fazendo, não peguei tutorial, não peguei nada. Então, assim, tô realmente fonte-voz da minha cabeça, então, obviamente, várias coisas iam dar errado. Mas, enfim, sei lá, só não é realmente meu material favorito e tudo bem, sinceramente. Será que esse é o fim de uma relação tóxica? E, bom, na segunda metade desse processo, eu queria contar uma história pra vocês. Basicamente, acho que foi no começo desse ano que eu fiz um outro vídeo falando assim, vou pintar com aquarela. Só que eu tava usando um papel muito ruim. E aí todo mundo nos comentários falou assim, nossa, não, mas você tem que usar um papel bom, blá, 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 blá. Falei, tá bom, vou na papelaria procurar um papel bom. Então, naquela mesma semana, eu faço academia num shopping, né? E aí eu falei assim, deve ter uma papelaria aqui, vou passear. E realmente tinha, encontrei uma papelaria lá, tudo certo. Encontrei o corredor que tinha todos os papéis. E aí que eu cometi, assim, o erro de principiante. Porque, assim, pra quem não sabe, papel de aquarela é uma coisa cara. Ponto. Se for um papel bom, ele vai ser caro. E aí eu vi esse bloco A5 de 12 folhas e falei assim, é isso. E aí embaixo tava assim, como etiqueta, que eu só vi o número 7 e mais nada. Eu falei, tá, é $7, é nóis. Em nenhum momento eu parei pra pensar que quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. Ok, peguei mais algumas coisinhas, fui até o caixa e aí a mulher falou assim, tá bom, é $78 a sua compra. E eu fiquei, o quê? O bloco tava no lugar errado. O preço dele, na verdade, era $56 e não 7. E o fim dessa história vocês já devem imaginar. Eu comprei o papel, porque eu fiquei com vergonha do que a atendente ia achar. E eu sei que foi muito songamonga da minha parte, tá? Mas eu acho que eu ter tomado a iniciativa de gravar esse vídeo aqui é o início de não aceitar situações como essa. E eu vou aproveitar esse gancho pra finalizar o nosso vídeo de hoje. E eu sinceramente não sei o que vocês vão achar, ou se vocês vão assistir até aqui. Mas sinceramente, eu acho que esse vídeo era importante pra eu gravar pra mim mesma. Um beijo e até a próxima.